Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Adel e nós vamos dar início a uma playlist na qual a gente vai tratar sobre a teoria do concreto. Vamos ver de onde derivam as formulações, como a resistência dos materiais deu origem a muitas das formulações que nós vamos ver nesse curso. Então a gente vai fazer muitos exemplos, exercícios nas quais a gente vai pôr em prática as formulações do concreto e assim a gente entender o que a gente está fazendo lá na playlist do curso de concreto armado estrutura completa. Seja bem-vindo. Então a gente vai começar tratando sobre a nossa NBR 6118, a norma regulamentadora que versa sobre todas essas propriedades do concreto e do projeto de estruturas. Então veja, eu vou puxar aqui bastante informações, tá, que a gente vai ver ao longo do curso, alguns dados sobre o concreto e outras informações pertinentes, tá? Bom, então o que a gente pode entender sobre o concreto estrutural, né? Aquele concreto no qual a gente tem uma série de aplicações, tá, nessas nossas estruturas que a gente vê no dia a dia de engenharia e as estruturas que a gente vê aqui no curso, tá? Já os elementos de concreto simples são aqueles em que eu não possuo armadura, eu não introduzo nesse elemento de concreto a armadura, tá? Então, aí a gente tem os exemplos das calçadas, que às vezes a gente pode ter, sim, apenas uma armadura de distribuição, mas não com essa função das armaduras de forma estrutural. Os elementos de concreto armado, né, onde a gente tem essa união, esse casamento ideal entre o concreto e as armaduras. Os elementos de concreto protendido. Aqui no canal eu vou lançar uma playlist com o dimensionamento de uma estrutura em concreto protendido, nessa tecnologia tão sensacional, fantástica, na qual eu já falei um pouquinho aqui no canal. E a diferença entre as estruturas de concreto armado convencional e o concreto protendido é exatamente como se comportam as armaduras, tá? Onde numa delas eu tenho a questão de elementos pré-tracionados ou pós-tracionados, ou seja, eu aciono essas minhas armaduras antes que uma carga venha a atuar sobre ela. E com isso eu tenho uma série de vantagens quando do uso dessa tecnologia, seja questão das flechas, vãos maiores, questão da redução da fissuração, dentre outras vantagens do concreto protendido em relação ao concreto armado. A gente vai falar bastante sobre a que tipo de ambiente essa estrutura está sujeita, e a partir disso eu preciso ter uma série de itens nos quais eu tenho que prestar atenção quando eu estiver dimensionando uma estrutura, tá? Então, a gente vai utilizar o padrão aqui. Eu moro no estado de Rondônia e eu geralmente utilizo uma classe 2, tá? Uma classe ambiental 2. E a partir dessa escolha, a gente vai seguir uma série de roteiros e passos na qual eu dependo dessa classe 2 de agressividade ambiental. Veja lá, que uma vez que eu já escolhi a classe de agressividade 2, então eu já tenho que uma relação água-cimento 0,60. Então, eu já tenho que ir dosando o meu concreto de uma forma a observar essa relação. E, a partir da classe ambiental 2, eu tenho um cobrimento mínimo, né? Um cobrimento nominal de 3 centímetros para vigas e pilares e lajes 2,5. Lembrando que a norma ainda permite que eu faça uma diminuição quando do dimensionamento de lajes, tá? Eu posso utilizar até 1,5, 1,5 cm, que é o exemplo que a gente utiliza na playlist de um sobrado que a gente está dimensionando. Dá uma olhadinha na playlist aí. Então, uma coisa interessante a observar é o comportamento, né, desse concreto quando sujeito a esforços, né, de compressão, como nós ensaiamos os nossos corpos de prova. Uma observação: o que é esse módulo de elasticidade que a gente vai tratar aqui na frente? O módulo de elasticidade é exatamente essa relação. Conforme eu tenho no gráfico aqui, ó, o gráfico no eixo Y eu tenho uma tensão que eu vou aplicando, uma força, e no eixo X eu tenho a deformação que esse corpo de prova está apresentando conforme eu vou aumentando, né, a minha força aqui. Então, tensão, deformação é exatamente o que vai me dar esse meu módulo de elasticidade. Então, perceba o seguinte: para
pequenas deformações, tá? Onde, lógico, a minha força é pequena, eu tenho um comportamento da minha estrutura ideal aqui, ó. Veja que eu posso utilizar uma reta tangente na origem aqui, ó. Então a gente vai verificar que eu tenho um módulo de elasticidade quando a tangente é a reta inicial aqui, ou às vezes é a secante. A gente vai ver que a maioria das vezes vai ser a reta secante, porque ela me dá uma margem de segurança melhor, uma margem de confiança melhor na estrutura que eu estou dimensionando, tá? Só que perceba o seguinte, conforme eu vou aumentando essa força, o que vai acontecer? A minha deformação ela passa a ter uma certa variação, né, que eu tenho que observar. Veja que quando eu aplico uma força que é de 0,85 do FCD, a gente vai ver mais para frente o que se trata isso. Veja onde está a deformação calculada e, na verdade, ela está um pouquinho maior. Então, para pequenos esforços, pequenas deformações, eu posso utilizar o módulo de elasticidade inicial do concreto. Já para o caso de grandes deformações, eu vou utilizar o módulo de elasticidade secante, tá? Veja que eles fazem a mesma relação, porém, uma vez eu uso a reta tangente e na outra eu uso a reta secante. Veja como se comporta quando eu utilizo a secante. Veja onde está a minha deformação calculada e veja que, na verdade, no gráfico ela está bem menor, ou seja, eu estou trabalhando aqui dentro de um fator de segurança ideal, tá? Então aqui ele faz, a NBR já pega essa relação módulo de elasticidade, onde eu tenho tensão sobre deformação, e ele utiliza aqui uma certa formulação para você prever, então, onde estaria esse valor do módulo de elasticidade. Então veja que esse SI é o módulo de elasticidade inicial, ou seja, eu peguei aquela primeira reta tangente e ela é produto do alfa-E, que dependendo do agregado, você vai utilizar um valor que está aqui embaixo. Eu utilizo aqui o valor 1. Se eu não tiver certeza, eu baixo ali um pouquinho, uso 0,9 ou 0,7, mas a gente tem jazidas boas aqui no norte, então tá? Eu uso esse número 1 aqui. Então, esse meu módulo de elasticidade inicial é o alfa-E, depende do agregado, multiplicado por 5.600, que é um fator já estatístico, e raiz quadrada do meu FCK, tá? Em MPa, tudo bem? Se eu estiver utilizando um FCK de 25, eu só faço a substituição dos valores aqui e eu vou encontrar um módulo de elasticidade inicial, tá? Isso para estruturas com FCK até 50 MPa. Se você estiver trabalhando em estruturas que usam mais do que isso, ó, o módulo de elasticidade é encontrado de uma outra forma, tá? O ESS já é produto desse alfa-I multiplicado pelo valor que você encontrar do teu valor do módulo inicial, tá? Então veja o que é esse alfa-I, é 0,8 mais 20% do FCK dividido por 80, tá? Isso tem que ser um valor menor do que 1. Aí você encontra o teu SS, tá? Veja que ou você faz esse cálculo na sua calculadora, ou você pega a tabela que a própria norma já te dá. Veja só, se eu pegar 1, que é o meu alfa-E, multiplicar por 5.600 e multiplicar pela raiz do meu FCK, que é 25, eu vou ter aí, ó, 28.000 MPa, que são 28 gigapascal, que está aqui, ó. Então, o meu módulo de elasticidade inicial em gigapascal, se eu estiver utilizando um concreto 25, é os meus 28 gigapascal ou 28.000 MPa, como nós calculamos aqui, ó, tá? E o SS, que nós vamos utilizar bastante, é eu pegar essa formulação 0,8 mais 0,2 vezes o meu FCK dividido por 80. Isso vai me dar 0,86. E se eu multiplicar por aqueles 28 gigapascal, eu vou ter aí, ó, os 24 gigapascal, que é o que está aqui, ó. Tá? Então, ou você calcula fazendo uma substituição na tua calculadora, ou você pega os valores já tabelados que a própria norma te deu, tá? Toda vez que a gente estiver dimensionando uma estrutura, eu tenho que fazer duas observações. A resistência do meu material eu diminuo por um fator de segurança e as cargas eu aumento, ou seja, eu aplico coeficientes de ponderação na minha estrutura, na qual eu estou preocupado com essa incerteza que a gente tem em relação ao concreto e com relação aos valores ensaios, tá? Então é o nosso fator de segurança, tá? Então veja que
As cargas permanentes e variáveis vai ser o valor igual, tá? De 1.4. Então, toda vez que eu achar um valor de carga, de momento, de esforço cortante, eu vou majorá-lo, vou aumentá-lo para que eu esteja trabalhando a favor da segurança, tá? Então, veja aqui eu tenho, independente do tipo de ação, se são cargas permanentes ou cargas variáveis, você vai utilizar o valor de 1.4, tá? E, como eu falei, às vezes você precisa fazer uma combinação dessas ações para que você calcule flecha, que a gente vai ver mais para frente, tá? Então veja que eu uso aqui o Psi, né? Geralmente a gente vai trabalhar com esses dois aqui, ó, Psi 4, Psi 1 e Psi 2, que são 0,4 e 0,3, tá? A gente vai ver aí ao longo do curso onde a gente vai utilizar quando eu estiver tratando de combinação de cargas permanentes, combinação de cargas quase permanentes e as combinações raras. A gente vai ver isso mais para frente no curso. E o quanto que eu reduzo a resistência do concreto. Todos esses valores, pessoal, eu estou tirando da própria NBR, tá? Ó, o item. Então, veja lá, ó, que eu vou pegar o meu FCK e vou diminuir, ó, enquanto, ou seja, eu vou dividi-lo por 1.4 se eu estiver dimensionando o concreto, 1.4 para o concreto e 1.15 quando eu estiver tratando do aço. Por que são valores diferentes? Porque, ó, concreto, eu bato na obra, né? Eu posso utilizar ali a mão de obra para fazer isso. Já o aço eu já compro ali industrializado, é um processo mais rigoroso de fabricação, então eu tenho um grau de confiabilidade maior do aço em relação ao concreto, por isso que os coeficientes de segurança são diferentes. Tudo bem? Então, o FCD, que a gente viu lá inicialmente, ele é o meu FCK dividido por 1.4. Tá? As dimensões limites, eu não posso dimensionar, né, de forma irresponsável as minhas estruturas, eu tenho que seguir uma série de recomendações que a gente vai encontrar na norma. Então, eu não posso ter, por exemplo, vigas com dimensões menores do que 12 centímetros, ok? Taxas de armadura a gente vai calcular sempre para as nossas estruturas aqui no curso, dependendo do tipo de concreto que você está utilizando, se é um C20, C25, ou seja, 25 MPa, 20 MPa, eu tenho uma taxa de concreto, uma taxa de armadura em relação à seção transversal desse teu elemento, tá? Quando falando em vigas, a gente vai dimensionar a maioria das estruturas aqui em 25 MPa, eu tenho 0,15% de taxa de armadura. Tá? A gente faz uma relação da seção transversal com essa taxa aqui, e aí compara com o valor de área de aço que a gente calculou vindo de um momento fletor que a gente vai ver na frente. Tá? A gente vai utilizar bastante essa tabela aqui, tá? Onde quando a gente calculou uma certa área de aço em centímetros quadrados, veja, em centímetros quadrados, eu entro aqui, dependendo da bitola que eu estou utilizando, eu vou precisar de 2, 3, 4, 5 barras, tá? Para vencer esses esforços. A gente não vai calcular só vigas, eu posso também falar de esforço de compressão em pilares, as vigas, as barras da minha viga superiores, tá? Então, dependendo da área de aço que eu for encontrando aqui, eu vou dispô-las de modo a depender da bitola, eu vou ter uma quantidade X de barras necessárias. Os nossos pilares, a NBR vai te dizer que você precisa observar que nenhum pilar vai poder ser dimensionado com uma área menor do que 360 centímetros quadrados, tá? Então, se eu quiser fazer um dimensionamento onde um pilar tenha uma dimensão menor do que 19, então eu vou ter que fazer uma ponderação, ou seja, eu vou aumentar a carga calculada para aquele pilar, dependendo dessa tabelinha aqui, ó. Veja só que eu posso ter pilares de até 14 centímetros, quando eu quero esconder na minha alvenaria, né? Só que aí eu vou aumentar a minha carga em 25%. Tá? Se você calculou ali 1 tonelada naquele pilar, na verdade, você vai calcular o pilar como se ele tivesse 1 tonelada, 250 quilos, tudo bem? De carga agindo sobre ele. As lajes maciças, tá? Maciças, tá bom? Observe que são lajes maciças. Se você for tratar de outro tipo de laje, vai observar outra NBR. A 6118 faz uma recomendação quando
da espessura, da altura dessa tua laje acabada. Então, veja, 7 centímetros para coberturas, 8 centímetros para pisos, 10 centímetros para lajes em balanço, e aí que você observa a recomendação da norma. Se você for tratar de lajes em balanço, mais uma vez, você vai tratar aí de aumentar essa carga que está agindo sobre a tua laje, tá bom? Quanto ao limite de deslocamento, tá? A gente vai tratar bastante de eu pegar o vão dessa minha laje ou viga e dividir por um fator e observar que se eu passar desse limite eu tenho que redimensionar minha estrutura, aumentar a altura, colocar mais barras, tá? Então a norma ela te limita quanto à flecha, tá? Aquela parte visual que eu estiver observando o meu elemento. Para eu não causar um desconforto, a flecha máxima vai ser o vão dividido por 250 e outros valores também, dependendo do tipo de estrutura que eu estou dimensionando, ok? Eu tenho que observar também um afastamento entre as minhas barras, porque quando o meu concreto for adensado aqui, eu tenho que garantir que eu não vou ter bicheiras aqui, né? Eu não vou ter vazios muito grandes por erro de concretagem ou por barras muito próximas. Quanto mais próximas essas barras, mais difícil é o concreto adensar e penetrar nos vazios ali. Então a norma te recomenda que você tem que ter um espaçamento tanto horizontal quanto vertical nas estruturas que a gente vai dimensionar. E aí ele depende do diâmetro da barra, tá? Uma coisa a observar, às vezes a gente vai ter pilares muito próximos, e aí você pode pensar assim, então vamos colocar esse pilar com uma dimensão bem maior e criar um pilar parede. Só que aí você tem que observar que a norma te recomenda o seguinte, eu não posso ter pilares cuja dimensão A seja 5 vezes maiores do que a dimensão B. Então a norma aqui te faz uma ponderação para que você não tenha pilares que tenha uma seção de um lado muito pequena e compensação a outra dimensão dele é muito grande. Você tem que evitar isso. Não posso utilizar barras menores do que 10 milímetros, tá? As barras longitudinais. Aí você pode vir a perguntar, mas às vezes eu posso encontrar aí no mercado, e eu encontro, aquelas armaduras prontas com barras de 8 milímetros. Está fora da norma, tá? É só você observar o seguinte, eu estou tratando aqui de estruturas que vão atender a todos os quesitos da norma, tudo bom? Eu tenho que observar também a questão da armadura mínima desses meus pilares, que ele é produto da minha força normal, dividido pela tensão de escoamento de cálculo do aço, e eu não posso ter barras, ou a quantidade de barras, a área da seção transversal dessa barra, menor do que 0,004 da minha área do meu pilar. Tá bom? E os valores máximos. Veja que a norma ela vai te dar todos os parâmetros para você, de fato, dimensionar as estruturas corretamente. Seja os valores mínimos, quanto os valores máximos. Eu não posso colocar barra nesses meus elementos de forma indiscriminada. Então você viu aí que a gente pode e deve seguir as recomendações da NBR 618. Ao longo desse curso a gente vai falar de outras NBRs que vão complementar as informações aqui. E a gente vai fazer muitos exemplos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu te agradeço a tua atenção. Desejo boa sorte, bons estudos e até a próxima.